Ei, pessoal, bem-vindos de volta! Faz muito tempo desde que nos despedimos da franquia dos filmes do Harry Potter, mas seu legado continua vivo. Emma Watson, Daniel Radcliffe e Robert Grant cresceram com seus personagens, mas o elenco não teve permissão de se soltar. Stop. Eles tiveram que seguir certas regras para não serem expulsos de lá. Confira a seguir. Você pode pensar que, como os fãs dos livros já sabiam o que ia acontecer, não havia realmente riscos de spoilers. No entanto, os filmes de Harry Potter atingiram um público totalmente novo, inspirando os espectadores a ler os livros. Uma vez que os filmes se tornaram populares, cabia ao elenco e à equipe manter a boca fechada sobre as próximas tramas. Tudo, desde locais de filmagem até plots, twists, tinha que ser mantido completamente em segredo. Isso pode ser difícil quando vários repórteres tentam saber sobre as histórias em entrevistas à imprensa. Mas é assim o show business. Praticamente com todos os filmes que já existiram ou estão sendo filmados, existe essa curiosidade. O mundo mágico de Harry Potter não é diferente. À medida que o tempo passava, J.K. Rowling ainda estava escrevendo a série de livros, então frequentemente confiava aos membros do elenco o que acontecia a seguir. Deve ter havido uma enorme quantidade de confiança entre todas as partes envolvidas. No começo da saga, os principais membros do elenco eram jovens e inocentes. Daniel Radcliffe foi arrancado da obscuridade na tenra idade de 11 anos para vestir os famosos óculos de Harry Potter. Rupert Grint e Emma Watson também estavam na escola. Naquele momento de suas vidas, tudo o que eles precisavam se preocupar era se tinha dinheiro suficiente. No entanto, à medida que a série de filmes avançava, o elenco cresceu. As crianças têm um hábito desagradável de fazer isso. Nos últimos anos de filmagem, os 3 personagens principais tinham idade legal para beber e curtir a noite. Houve um apelo ao profissionalismo, mas infelizmente nem sempre foi planejado. Como qualquer jovem típico, Radcliffe às vezes aparecia para trabalhar depois de uma noitada. Geralmente os atores são demitidos quando isso acontece, mas você não pode exatamente mandar Harry Potter embora depois de uma década, pode? Felizmente, para Daniel, ele teria que ter feito algo semelhante ao nível de maldade de Voldemort para ter seu traseiro expulso do set. Você simplesmente não pode ter Harry Potter sem o Harry Potter. Quando os filmes começaram, ninguém sabia quem era Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson. Eles eram apenas algumas crianças que ninguém dava nada. Avançando para os dias de hoje, agora eles são nomes conhecidos. Ok, Emma Watson sem dúvida é a mais bem-sucedida dos 3, mas todos causaram uma boa impressão no público em todo o mundo. Não há como negar isso. No entanto, a franquia tinha um elenco de peso. Michael Gambon, Meg Smith, Ralph Fiennes, Emma Thompson, Gary Oldman e Alan Rickman tinham papéis importantes a desempenhar. Eles não apenas são fisicamente mais velhos que os 3 principais, mas também têm currículos impressionantes. É desnecessário dizer que teria havido uma hierarquia no set. O elenco mais velho ajudou imensamente os mais jovens, mas pediu respeito em troca. Você não entra em um set e discorda de Alan Rickman, pelo amor de Deus. Você diz, sim senhor, não senhor, entendido senhor. A franquia não teria durado tanto tempo quanto durou sem a relação entre o elenco mais velho e o mais jovem. Fazia parte da máquina como um todo, era um grande investimento para o estúdio. Existem muitos lados de ser um ator infantil, nem tudo é luz do sol, flores e estrelato. É um trabalho árduo, sem vida social e com longas horas de trabalho. Ryan Reynolds disse que não entende por que as pessoas querem que seus filhos sejam atores. Em vez disso, eles poderiam pular esta fase e levá-los diretamente para a reabilitação. Felizmente, nosso trio favorito parece ter ficado em linha reta e estreita, mas não foi fácil. Por via de regra, as crianças tinham que estudar e se manter em dia com os deveres de casa quando estavam gravando. Caso contrário, eles poderiam ser encontrados nas paredes do beco diagonal sem emprego. Os tutores costumavam estar no set, então quando os jovens faziam uma pausa entre as filmagens, eles estudavam. É um trabalho imenso para as crianças, mas é assim que funciona, certo? Emma Watson se formou na Brown University em literatura inglesa, mas levou mais tempo que a maioria. Em vez de 4 anos, o Watson levou 5. Por quê? Sua agenda de atuação era tão exigente que ela teve que trancar 2 semestres completos. Pelo menos, ela pode usar a já sua considerável fortuna para pagar as mensalidades e não está em dívida, como todos nós, não é mesmo? Ah, relacionamentos em Hollywood. Eles não são maravilhosos? Não há nada como ver 2 co-estrelas saindo na vida real. Angelina Jolie e Brad Pitt fizeram isso e fizeram um bom trabalho até que desmoronou espetacularmente. Não havia regras estritas sobre namoro em Harry Potter definido, mas foi desencorajado. Você não pode culpar exatamente o diretor por querer evitar qualquer drama adolescente enquanto tenta fazer uma obra-prima.
Havia muitos rumores de que Emma Watson estava com Daniel ou Rupert, mas não era para ser. Radcliffe chamou a ideia de incestuosa. Após o término das filmagens, Boone Wright, também conhecida como Ginny Weasley, namorou Jamie Campbell Bower, que interpretou o jovem Grindelwald. Infelizmente, o par acabou se separando, mas foi bom enquanto durou. Os relacionamentos entre os membros do elenco foram evitados com sucesso. Robert Pattinson e Kristen Stewart poderiam ter seguido essa regra, não poderiam? Isso economizaria muita dor para os fãs de Crepúsculo, que tinham que assistir a coisa toda acontecer aos olhos do público. Considerando quão jovem o elenco de Harry Potter era, eles praticamente cresceram como irmãos, o que vetou qualquer sentimento romântico logo de cara. É natural que o elenco e a equipe desejem levar uma ou duas lembranças após o término das filmagens. Você não trabalha em um projeto há uma década e se afasta de mãos vazias. No entanto, havia regras estritas a respeito disso. Qual é o mal em levar uma túnica ou uma varinha, você pergunta? Bem, essas coisas fazem parte da história de Warner Bros., mas também ganham muito dinheiro se forem vendidas. Não é incomum os membros da equipe pegarem alguma coisa para colocá-las no eBay depois. Se descoberto, pode prejudicar bastante a sua reputação dos negócios e até levar a processos. É melhor manter as mãos longe, onde todos possam vê-las para evitar problemas futuros. Obviamente, existem exceções à regra. A maior parte do elenco tem algo para se lembrar do seu tempo, mas tudo foi feito às claras e aprovado pelos grandes chefes. Aparentemente, o set também não foi desmontado pelo elenco e pela equipe, mas por outra empresa. Provavelmente era para evitar que algo acontecesse. Ninguém saiu de lá com uma raiz de mandrágora. Esses filmes não eram obras de Quentin Tarantino. Não houve promiscuidade nem piadas infames. Era simplesmente divertido, leve e mágico. Com essa informação, era importante para o elenco defender isso e não ser pego fazendo algo que não deveria. A série foi dirigida principalmente para o público mais jovem, então qualquer cheiro de escândalo poderia prejudicar seriamente a marca. Esperava-se que Grint, Watson e Radcliffe apresentassem seu melhor comportamento. Considerando que jovens atores geralmente podem sair dos trilhos, estamos falando de você, Lindsay Lohan, eles fizeram um trabalho impecável. Não houve escândalos públicos nem fotos duvidosas. Tudo correu tão bem quanto Redwing planando com o vento, que ela descansa em paz. Quanto aos membros mais velhos do elenco, bem, todos eles eram bastante respeitáveis de qualquer maneira. Ninguém muito arrogante foi contratado, pois simplesmente não teria funcionado. Às vezes, o público acha difícil separar o ator do personagem. Além disso, os pais provavelmente não pagariam para deixar seus filhos verem alguém envolvido em algum tipo de escândalo fora do comum. Assim como em qualquer trabalho, quanto mais tempo você trabalha, mais pessoas conhece. Emma Thompson e Helena Bonham Carter estão no ramo de atuação há décadas. É natural que seus caminhos já tenham se cruzado antes, mas dizer que havia um atrito era pouco. No início dos anos 90, Thompson era casada com o ator e diretor Sir Kenneth Branagh. Eles eram britânicos top no seu tempo, estrelando vários filmes juntos e basicamente governando o tapete vermelho. Tudo isso mudou quando o velho Kenny conheceu Helena no set de Frankenstein em 1994 e eles tiveram um caso. Thompson e Branagh se divorciaram um ano depois. Então não é difícil ver porque as coisas estavam um pouco tensas. Os produtores estavam preocupados, com razão, pois o set poderia ser um pouco estranho com as duas atrizes. No entanto, ambas insistiram que a paz havia sido feita anos atrás. O profissionalismo é da maior importância nos sets de filmagem. Ninguém quer se preocupar com quem não fala com quem quando você tem que se preocupar com Voldemort. Assim como a regra de não beber, era imperativo que todos os membros do elenco estivessem sóbrios em todos os sentidos da palavra. As drogas são estritamente proibidas, especialmente quando você é jovem e está em Hollywood. O ator Vincent Grable, Jamie Willett, foi demitido após ser preso por cultivar substâncias. Ele foi substituído por outro personagem dos livros, Blaze Zambini. Se você deseja continuar trabalhando no setor, especialmente quando ainda é novo, não se envolva nesse tipo de coisa. Simplesmente não vale a pena. O Willett enfrentou mais problemas legais depois de ter sido mandado embora. Em 2011, ele foi acusado de roubo depois de furtar o supermercado durante os motins de Londres. Sonserina por nome, Sonserina por natureza. Isso apenas mostra por que essas coisas são vetadas. Uma coisa leva a outra e é uma ladeira abaixo. Felizmente, o resto do elenco seguiu as ordens e não se envolveu com esse tipo de coisa. Ou pelo menos, eles não foram pegos fazendo isso. Isso é mais uma piada do que uma regra constante, mas é muito boa para deixar passar. Durante as filmagens de O Cálice de Fogo, Rupert Grint e Matthew Lewis estavam no carro de Alan Rickman. Possivelmente os dois estavam almoçando quando conseguiram derramar um milkshake por todo o interior. Rickman não ficou feliz com isso, então quando ele comprou uma BMW novinha em folha, proibiu Grint e Lewis de chegarem perto do veículo. Isso é totalmente compreensível, dadas as circunstâncias. Respeitar a propriedade de outras pessoas é a chave para um bom relacionamento de trabalho.
Dado quanto os carros podem ser caros, ninguém quer pessoas derramando coisas por todo lado. Quase podemos sentir o cheiro através da tela. Não houve uma proibição por escrito ou algo assim, mas esse incidente provavelmente ensinou a todos uma lição sólida. Não ande por aí tomando milkshake no carro de um ícone de atuação. A lição será mais fria do que o tio Walter. Prontinho, fãs de Harry Potter! Você acha que essas regras são ridículas ou sensatas? Diga o que acha nos comentários. Antes de ir, clique no botão de inscrição e dê um joinha neste vídeo. Até a próxima e obrigada por assistir!